Amados, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração fala sobre intimidade com Deus. Estamos precisando de intimidade com Deus. Então abra sua Bíblia na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 5, e leremos dois versículos. Versículo 17 e versículo 18. Tiago quer nos ensinar com esses dois versículos, pois ele fala de um profeta. As crianças estão liberadas, que Deus os abençoe, abençoe as professoras ou o professor. Amém? Pode subir, que Deus seja com vocês, assim como Deus será conosco aqui. Acharam? Tiago 5, 17 e 18. Intimidade com Deus. Vamos aprender um pouquinho que Deus quer falar conosco. Talvez tenhamos vivido uma vida de tanta rapidez, uma vida agitada, e não temos vivido essa vida qual Deus quer para mim e para vocês. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim, 17: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Somente até aí? Estaremos explanando alguma coisa? Ou algumas coisas? Ou pouca coisa? Ou muita coisa? O importante é Deus que vai estar falando. O importante é que o Espírito Santo de Deus que vai estar dirigindo. Então, feche os seus olhos, ore por mim. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu diminua e que tu cresças. Que a tua igreja, que o teu povo que aqui está nessa noite, que veio se alimentar, Senhor, da tua palavra, que possam sair daqui saciados, possam sair daqui cheios, possam, Senhor, sair daqui transbordantes, possam, Senhor, meu Deus, sair daqui com mais conhecimento de ti, com mais avivamento, mais cheio do teu Espírito Santo, com mais intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Para isso me usa, Pai, tão pequenino que sou, mas creio, Senhor, confio e espero, Senhor, em ti, somente em ti, que tudo que será falado aqui nessa noite será dirigido pelo teu Espírito, pelo teu querer e pela tua vontade. É em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Tiago quer nos ensinar. Ele fala sobre Elias, o homem ao qual é como nós, o homem que corre um sangue na veia, o homem que é ser humano como nós, e que vive em todo o tempo dependendo de Deus, precisando de Deus. Só um instantinho. E Elias quer nos ensinar, Tiago quer nos ensinar, que esse homem que é semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância, orou ao Deus Todo-Poderoso, e ele orou, e Deus atendeu o seu clamor, e fez com que parasse de chover na terra por 3 anos e meio. E nós agora estamos aprendendo de Deus, através de Tiago, através desse homem Elias, esse profeta, que nós também podemos todas as coisas em Deus, que nós podemos também clamar ao Senhor e o Senhor ouvirá o nosso clamor, que nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai atender a nossa oração, o nosso pedido.
Então nesse momento, quando nós estamos aqui aprendendo que esse homem que era como nós, sujeito como nós, clamou ao Senhor e a chuva parou por 3 anos e meio, Deus fala ao meu coração para falar com a igreja, que você também pode todas as coisas em Deus. Amados, irmãos e irmãs, você pode todas as coisas em Deus. Talvez no seu coração, durante um dia, ou quem sabe ontem de ontem, semana passada, passou por um pouquinho no seu pensamento: olha, eu não consigo, eu não posso, eu não conseguirei. E Deus te move o seu coração, te traz nessa noite para dizer para você: assim como Elias, o profeta, era homem como você, e ele conseguiu através da oração, você também pode. Mas é muito difícil, eu não conseguirei passar naquela prova. Você consegue. Mas é muito difícil, eu não consigo perdoar. Olha, eu tenho algo dentro de mim que é muito forte, não me deixa perdoar. Você pode sim, você consegue. Não, mas também, olha, eu sou diferente, eu não consigo perdoar. Sim, você consegue perdoar, porque hoje Deus está falando para mim e para vocês que nós podemos. Que nós podemos. Talvez você pense: eu sou o menor da casa de Deus. Talvez você está naquela síndrome de Gideão: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Mas Deus hoje está falando: não, você pode. Se você tiver intimidade comigo, se você me clamar, se você orar a mim, você pode. Então tira do seu coração que você não pode, porque você é carnal, porque você é homem, porque você, no sentido genérico, as mulheres também. Não, porque eu sou jovem, não, porque eu sou adolescente. Eu não posso, eu não consigo, não, eu não posso. Como eu vou seguir adiante? Eu não posso. Como eu vou chegar do outro lado? Eu não posso. E Deus está falando comigo e com vocês: vocês podem. Vocês podem. Elias era como nós. Elias era um homem como nós. E ele orou. Abra sua Bíblia comigo, já que nós estamos falando desse homem. Em Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Já que nós estamos falando desse homem, vamos falar algumas coisas que ele fez para mostrar para nós que ele tinha intimidade com Deus. E tudo quanto ele fazia era porque Deus era com ele. Todas as suas palavras é porque Deus era com ele. Todo o seu agir é porque Deus era com ele. Todos os milagres que aconteceram através dele é porque Deus era com ele. Tudo que ele fez é porque Deus era com ele. Tudo que ele fazia era porque Deus era com ele. Tudo que ele vivia é porque Deus era com ele. Amados, Deus está falando nessa noite: se nós tivermos intimidade com Deus e tudo que nós fizermos for Deus conosco, nós conseguiremos. Seremos mais avivados, seremos mais cheios do Espírito Santo, teremos palavras, conselhos para dar, seremos pessoas diferentes, transformadas, renovadas, porque Deus é conosco, assim como ele era com Elias. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: então Elias, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Intimidade com Deus. Ele sabia de tudo. Deus falava com ele: vai, Elias, fala lá com o rei, pois haverá uma seca aqui na terra. Olha, e você você se distancia, vai para um lugar onde eu estou te mandando, e eu já ordenei aos corvos, ou corvos, eu esqueci agora se é corvos ou se é corvos.
corvos. Falar que eu já ordenei a eles, esses pássaros. Ficou melhor assim? Para que te sustentem. Amados, intimidade com Deus. Um homem que está caminhando e Deus manda ele ir para um lugar, e chegando nesse lugar ele vê os corvos trazendo para ele um alimento. Só com intimidade com Deus para entender isso. Confesso aos irmãos, se eu estou caminhando, Deus ordena para que esse espaço traz para mim uma batata frita, um arroz, um feijão, eu vou sair correndo, porque de repente eu não ia entender o plano e o propósito de Deus e a vontade de Deus. Mas esse homem tinha uma intimidade com Deus, porque tudo que estava acontecendo na sua vida, ele sabia de tudo quanto Deus, pois a ele revelava. Vai, Elias, eu já ordenei para que eles te alimentem, para que eles te sustentem. Amados, isso é intimidade com Deus. Vai ao rei e fala para ele: olha, Acabe, por 3 anos e meio haverá seca nessa terra. Mas Deus em nenhum momento deixou Elias com fome ou com sede. Ele deu uma ordem para Elias, e Elias caminhando, ele chega até Serepta, e ali ele encontra uma viúva, e ele chega para essa viúva e fala para ela: olha, ei, você aí, traz para mim uma água. E essa mulher leva uma água para ele, e quando de repente ele fala assim: olha, agora vê o que você tem lá e faça para mim um bolo, faça para mim algo para eu comer. E essa mulher: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ele vai lá e prepara, porque eu tenho uma palavra profética para você. Amados, Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. Vai lá e prepara o bolo, traz para que eu coma, e depois eu trarei para você uma palavra profética. Leia comigo aí no capítulo 17, no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Deus tem uma palavra profética nessa noite. Ainda que o Brasil, ainda que o mundo está em crise, mas não vai faltar o pão, não vai faltar a sua água, não vai faltar alimento na sua despensa, não vai faltar para você a saúde, não vai faltar para você, amada, força, o ânimo, a alegria do Senhor na sua vida. Isso é palavra profética na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Faça o que você tem que fazer. E o que vocês têm que fazer? Trabalhar. E o que vocês, dona do lar, o que tem que fazer? O almoço, a janta, faça. O que vocês têm que fazer? Alimentar os filhos, alimente. Porque a palavra profética para a sua vida nessa noite, que ainda que tudo esteja em crise, mas na sua casa, na sua família, Deus trará abundância de paz, abundância de alegria. É palavra profética, é intimidade com Deus. Esse homem, com a intimidade com Deus, ele se alimenta e depois traz uma palavra profética para aquela mulher. O homem e a mulher de Deus, que vive com intimidade com Deus, sempre tem uma palavra profética. Não murmura, não traz palavras de desalento, não traz palavras que derrubam, não traz palavras que desanima, não traz palavras que desorienta, não traz palavra que não aviva, não traz palavras que de repente traz contenda. Não, o homem, a mulher de Deus que está aqui nessa noite, ao alcance da minha voz,
traz palavras proféticas, porque tem intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus fala coisas boas, porque o Espírito de Deus está em ti, está em mim. E quando nós queremos falar alguma coisa, falamos coisas boas, porque Deus só tem coisas boas para nós. Quem tem intimidade com Deus, profetiza. Quem tem intimidade com Deus, profetiza. Amados, esse homem com tanta intimidade com Deus, ele ora, Deus atende. Ele usa a sua palavra profética para a vida da pessoa e acontece. Essa mulher, enquanto houve seca ali na terra de Israel, ela teve com que comer, ela teve água para beber, ela teve paz no seu lar, ela teve alimento na sua casa. Então, amados, esse homem ora ao Senhor, mas também diz palavras proféticas, porque tinha intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, amados, olha, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque você é homem e mulher que fala do Espírito Santo. Talvez na sua mente agora, de repente passou alguma coisa, mas será que eu tenho essa intimidade? Será que eu posso fazer isso? Olha, nós aprendemos logo no início, quando nós lemos, que Tiago, falando na sua epístola, que Elias era homem como nós, e ele orou, e a chuva parou, porque eu e você, amados, somos como ele, e nós temos em nós o Espírito Santo, então nós podemos todas as coisas. Elias se apresenta diante de Acabe, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, e enfrenta os 450 os profetas de Baal. Para isso precisa ter intimidade. Amados, quantos não correm de pessoas quando chamam? Olha, vamos lá na minha casa, tem uma pessoa que está endemoniada, vamos orar, e pessoas fogem, porque está sem intimidade com Deus. Mas esse homem lá, de uma só vez, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E ali ele fala: olha, clama o Deus de vocês, que eu vou clamar o meu. E nós vamos ver qual é o Deus que vai responder. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa de intimidade com Deus para isso. Precisa de intimidade. Vai, clama aí. Faz o que vocês têm que fazer e clama ao Deus de vocês. E eu vou clamar ao meu Deus. E eles passaram a parte da manhã, entrando pela parte da tarde, e nada. E Elias zomba deles. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Quem sabe ele está dando atenção para outros e não pode atender vocês nesse momento. Mas o Deus que aqui nesse lugar a gente serve, amados, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que estende as suas mãos para abençoar, é um Deus que caminha em nossa direção para nos tomar pelas mãos e nos levantar da aflição, da angústia. O nosso Deus é poderoso. E Elias ali faz o seu altar, restaura o seu altar e pede para que aqueles que ali estavam lá, olha, coloque mais água. Amados, coisa sobrenatural. As coisas de Deus, e quem tem intimidade com Deus entende que as coisas de Deus é sobrenatural. Elias já tinha armado o seu altar. O que ele poderia colocar? Poderia colocar lenha, e colocou. E poderia ficar de repente somente naquela lenha, porque se descesse fogo, queimaria aquela lenha. E se de repente colocasse lenha seca, era melhor ainda. Mas o que Elias faz? Pela sua intimidade com Deus, por tudo sobrenatural que ele vivia diante de Deus, ele entendeu que ele poderia fazer muito mais ainda. Então, se você está entendendo, olha, começa a fazer na sua vida
com que você realmente possa viver esse sobrenatural de Deus. Elias armou, restaurou e mandou que colocasse muito mais água. Então nós entendemos, se descesse fogo do céu, amados, aquela água não poderia de repente evitar que aquele fogo que descesse consumisse o altar. Mas Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Coloca mais água, coloca mais água. E eles colocavam mais água e ele coloca mais água. De repente todos que ali estavam olhando, todos ali estavam vendo, de repente não entenderiam, ou não estavam entendendo, melhor dizendo, o que estava acontecendo. Talvez muitos olham para a sua vida e lembram que você lá no passado era um pecador, era falho, era uma pessoa que falava muito palavrões, era uma pessoa que tinha vícios. E quando olha para você agora não entende nada. Mas eu e você que temos intimidade com Deus, nós estamos entendendo que é o poder de Deus na sua vida. Porque quando Elias ali, ele restaura aquele altar e manda botar mais água, para muitos ali poderiam pensar, ou até pensar, olha, ele é maluco, como que ele manda botar mais água? Vai dificultar o fogo consumir aquela lenha que está no meio. Amados, quando de repente Elias começa a clamar ao Senhor: Senhor, eu te conheço, Senhor, eu sei quem tu és, Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas. Amados, vocês conhecem o coração de vocês, e a própria Bíblia diz que de repente a gente nem conhece. Coração é enganoso, coração é terra que ninguém pisa, mas a gente pensa que conhece o nosso coração. E quando a gente pensa que conhece o nosso coração, olha como é difícil viver esse sobrenatural de Deus. Mas o Senhor está falando comigo e com você que quando nós temos intimidade com Deus, ainda que as coisas estão difíceis, ainda que os problemas tenham surgido, ainda que a sua vida está de cabeça para baixo, ainda que o seu lar parece que está quase que caindo, ainda que parece que a sua vida conjugal está terrível, ainda que parece que seus filhos já não te obedecem, ainda que a firma que você trabalha está despencando, ainda que parece que o teu salário já não dá mais para nada. Amados, é nesse momento que Deus vai operar, porque Deus opera no sobrenatural da sua vida. Quando muitos estavam pensando que o altar agora estava cheio d'água e ia dificultar, não, para Deus era melhor ainda. Não para Elias, porque para Elias ele queria demonstrar que o Deus que ele servia era muito mais poderoso que aqueles deuses de Baal. Então, amados, quando você pensa assim, está tudo certinho, está bom demais. Mas quando de repente você começa a caminhar e buscar o Senhor no monte, e você começa a buscar o Senhor de madrugada, e você começa a buscar o Senhor de manhã antes de ir para o trabalho, e você começa a vir para a igreja, não começa a faltar mais culto, e você prega para os seus colegas de trabalho, e você prega em casa, e você começa a fazer a obra do Senhor. Olha, de repente na vida natural pode começar a dificultar alguma coisa. Aí você pensa assim: agora, o que eu vou fazer? Aí Deus nessa noite fala: olha, restaura o altar, coloca mais água, simbolizando o Espírito Santo. Eu vou botar mais água aí. Restaura o altar. Porque quem tem intimidade com Deus, quando é que está mais difícil, aí é que você vai mais exaltar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí verão que realmente que teve um Deus na sua vida e na sua família. Porque de você, porque da sua esposa, porque dos seus filhos, não poderia estar como está. Mas quando de repente eles olham, não, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, não é eles, não é eles. Eu vou ter que visitar a igreja deles, não é possível. Eu vou ter que caminhar com eles, não é possível. Eles não conseguiriam, por eles mesmos não conseguiriam. Eu conheço essa família, eu sei quando eles começaram, eu conheço eles lá de trás. Só pode ser uma coisa: é Deus.
É Deus, é Deus. Ei, 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 quando tem um culto na sua igreja, eu quero ir com você. É nesses momentos de mais dificuldades, de mais problemas, de situações difíceis, que você mais vai falar de Deus. Quando Deus, assim, você permitir Ele agir, e você mais e mais vai glorificar o nome do Senhor. Então Elias ora ao Senhor, Deus derrama do fogo do céu, consome aquele holocausto, aquele altar. Holocausto não, porque não tinha animal ali não, era só a lenha, a água. Ele consome aquele altar ao qual ali foi preparado por Elias. E o povo que estava ali em dúvida do lado, qual era o mais forte, se era os deuses Baal, se era o Deus de Elias. Quando de repente eles viram aquele milagre acontecendo, eles ali de repente, amados, levantaram sua mão e começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque começaram a ver que realmente o Deus de Elias era poderoso, que Elias tinha intimidade com Deus, que realmente valia ou vale a pena servir a esse Deus de Elias, esse Deus que está sendo pregado nessa noite, esse Deus de poder, esse Deus de glória, esse Deus que está agindo na minha vida e na sua vida, esse Deus que quer realmente lamber com fogo do Espírito Santo a sua vida, esse Deus que realmente quer fazer transformação na sua família, esse Deus que realmente quer mudar a sua vida, porque Ele é poderoso. Basta ter intimidade. Está difícil, não está difícil, é aí que Ele quer agir. Vai lá, Gideão, com esses 32 mil homens. Quando eles começam a caminhar, não é muito, vocês vão glorificar a vocês mesmos, vão dizer que vocês que são poderosos. Olha, grita aí quem tiver medo, quem for medroso, volte daqui. E Gideão, amados, ali no meio daquele multidão de homens, talvez nem com tanta força para gritar, mas um foi falando com o outro: olha, é melhor a gente voltar, olha, eles vão nos derrubar, eles vão nos matar, nós vamos ficar, as nossas famílias vão ficar sem a gente, vamos voltar. E ali, amados, 22 mil voltam. Quando de repente Deus fala: ainda existe muito, vocês precisam glorificar e exaltar o meu nome. Essa parte é lá de Gideão, tá bom? Que eu estou falando dos 300 que Deus deu vitória. Mas voltando para Elias, tem mensagem que a gente pensa que é 15 minutos assim pra gente, né? Fala assim: o culto de oração, vou pregar uns 15 minutos. Mas na hora que Deus vai enchendo, o Espírito Santo de Deus vai falando, a gente vai... Amados, então quando de repente ali Deus desce fogo do céu, consome aquele altar, e ali o povo começa a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso na minha vida e na sua vida. E Elias, com essa intimidade com Deus, que talvez nós não chegamos no patamar de Elias, mas podemos chegar, porque Tiago está nos ensinando assim, quando nós lemos. Ele chega lá no monte, leva o seu moço, o seu ajudante, o seu discípulo, e ele começa: olha, vai lá e vê se está vindo chuva. E ali ele dobra, né, de cócera, e começa a clamar ao Senhor. E o moço volta falando: olha, não vejo nada. Ele volta: eu tenho intimidade com Deus, e Ele falou para mim que vai chover. Se Deus prometeu alguma coisa para vocês, amados, Ele vai cumprir. Se Deus falou alguma coisa com você ou com vocês, Ele vai cumprir. Creia. Elias creu. Na terceira vez que o moço voltou, ele poderia pensar: olha, eu vou embora, porque realmente Deus não vai cumprir o que Ele falou. Mas lá atrás Deus tinha falado para ele: olha, eu vou fazer chover na terra de Israel. Antes ele tinha falado que ia parar de chover, mas agora passou 3 anos e meio, agora eu vou fazer chover. E Elias clamando, vai lá, e esse jovem, esse discípulo, quando ele volta, ele diz: olha, eu já começo a ver uma nuvem do tamanho da palma da minha mão. De repente, amados, você estava passando por um problema, e quando de repente está desempregado,
e você não via solução em nenhum problema, uma solução para o seu problema, quando de repente alguém já falou para você: olha, vá lá na firma tal, que lá de repente está precisando de alguém como você. De repente você que busca em Deus uma oportunidade na casa do Senhor, e Deus já está falando contigo: olha, fique firme, participe das orações, participe dos cultos, que o seu momento está chegando. Pela terceira vez, pela quarta vez, aquele homem vai, quinta, sexta, na sétima, que ele começa a ver uma nuvem do tamanho da palma da sua mão. Amados, Elias creu, e chuva veio. Se você crê, Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Porque eu creio, amados, que cada um que aqui está, são situações diferentes, são problemas diferentes, crises diferentes. Mas a chuva de Deus que vai descer sobre mim, sobre vocês, vai solucionar o meu problema, vai solucionar o seu problema, vai solucionar o seu problema. Porque Ele é poderoso para agir em mim, para agir em nós. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós confiamos, nós esperamos, nós cremos, e Ele age em nosso favor. Assim foi na vida de Elias, assim é na minha vida, e assim também é na vida de vocês, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso.